Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto e hoje a gente vai talvez para o conteúdo mais importante da parte de limites, que é aquilo que todo estudante, em especial de engenharia, não consegue ver sem. Eu estou falando da regra de L'Hopital. O que acontece? Existem limites que são muito difíceis de você resolver na mão. E mesmo você usando aquelas identidades de limites, aquelas identidades fundamentais, que já é chato pra caramba pra você ter usar elas, porque você tem que ter uma visão matemática muito boa da situação, existe uma forma de você resolver esses limites extremamente difíceis com uma regrinha muito simples, que é a regra de L'Hopital. Como é que funciona? Você tem que cair numa indeterminação. Aí que tá. Muitos limites, principalmente os que às vezes precisam dessa visão matemática e que usam de limites fundamentais, eles caem em indeterminações, que são do tipo 1 elevado a infinito. Lembrando que esse infinito ele está tendendo a infinito, tá bom? 0, ou seja, algo que tende a 0 tendendo a algo que vai para infinito. 0 elevado a infinito. Eu vou ter 0 elevado a 0. Eu vou ter infinito elevado a 0. Eu vou ter 0 sobre 0. E eu vou ter infinito sobre infinito. Essas daqui são as 6 formas que vão acontecer de indeterminação. E para eu aplicar o L'Hopital, eu só posso ter essas duas aqui. Nossa, Roberto, lascou. Então só posso aplicar o L'Hopital em limites que resultem nessas duas indeterminações a priori? Sim. E aí o que você faz? Você tem que pegar essas outras formas, essas outras 4, e reescrever de uma forma que seja possível nessa daqui. Tá bom? Isso é necessário um pouco de treino e visão matemática. Para nossa sorte, a maioria dos casos já dá direto isso, mas é sempre importante conferir, senão o seu L'Hopital vai dar errado, tá bom? Bem, e aí como é que funciona? O L'Hopital, ele parte do seguinte princípio, você vai ter o limite de um x tendendo a um valor k, em que k é um número qualquer, tá bom? E aí você vai ter essa função f de x sobre uma g de x, certo? Você vai identificar isso no seu limite. Então, se eu, por exemplo, eu tivesse x ao quadrado sobre 1 menos x, eu sei que minha f de x seria a parte do numerador, teria f de x aqui, e o meu denominador seria a minha g de x, entenderam? E aí acontece, se você fizer esse limite aqui e você vê que ele vai dar 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você pode fazer o L'Hopital, que vai significar o quê? Você vai pegar, derivar o seu f de x, ou seja, você vai derivar a função do seu numerador, você vai derivar a sua função do seu denominador, e a partir disso, dessas derivadas, tanto no numerador quanto no denominador, você vai pegar e tomar o limite delas, de novo naquele ponto que você queria. Então, o limite de x tendendo a k, do derivada do seu f de x sobre a derivada do seu g de x, é a mesma coisa, ou seja, é o mesmo limite, quando x tende a k, da sua f de x sobre a sua g de x. Perceba que interessante, a minha função f de x ela é diferente da derivada dessa função, f de x. E a derivada da g de x, por exemplo, é diferente da minha função g de x. Porém, o limite de ambas, quando dada essa configuração f de x sobre g de x, com x tendendo a k, ou f' de x, que é a derivada de f de x, sobre g' de x, quando x tende a k, os limites, eles são iguais, tá? E aí, por exemplo, eu derivei uma vez, ambas, né, as funções, o denominador e o numerador, e aí também deu uma indeterminação, 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, ou deu alguma dessas, aí você tem que reestruturar a equação para chegar, né, nessas outras duas. E o que eu posso fazer? De novo, você vai derivar. Você vai derivar a sua função e você vai derivar ela quantas vezes forem necessárias até você conseguir fazer com que esse limite ele não seja mais essa indeterminação, tá bom? Então essa é a regra de L'Hopital. Roberto, ainda não vimos derivadas, não tem problema. Eu vou fazer um exercício agora com vocês, eu já vou dar o valor das derivadas para vocês, para entenderem como funciona o processo. Uma vez aprendido derivadas, beleza, você consegue fazer qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá. A few moments later.
Então veja só, a gente tem o seguinte exercício. O limite, quando x tende a zero, da função x vezes ln de x. O que acontece? Se eu tomar esse limite aqui diretamente, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que, substituindo aqui o zero, ficaria com 0 vezes ln de zero. Só que ln de zero, você lembra qual que era o valor? A gente já viu esse gráfico na aula anterior. Ele vai ser igual a menos infinito. Então eu teria 0 vezes menos infinito. É uma das indeterminações matemáticas. Porém, não tem como resolver isso por L'Hopital. Então a gente precisa reestruturar essa equação aqui, de forma que seja possível aplicar L'Hopital. Como? Vou mostrar para vocês. Uma das formas que eu posso escrever o x, por exemplo, é o seguinte. X é a mesma coisa que 1 sobre x na menos 1. E olha que interessante. Eu posso aplicar aqui. E dessa forma eu posso escrever aqui no lado o limite de x tendendo a zero de esse daqui, esse x, na verdade ele é 1 sobre x na menos 1. Então fica 1 sobre x na menos 1 vezes ln de x. Aí olha que interessante. Isso daqui então é a mesma coisa que o limite, quando x tende a zero, de ln de x sobre x na menos 1. E aí perceba o seguinte. Se eu aplicar o limite nesse caso, eu vou ter isso daqui sendo igual a ln de x, certo? Que vai ser que vai ser menos infinito, certo? Quando o x tende a zero. E eu vou ter aqui no denominador, x na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x, certo? E aí quando ele tender a zero, aqui o x, isso tudo aqui vai tender também ao quê? A infinito. Então eu vou ter infinito sobre infinito. E aí, nesse caso, eu tenho a indeterminação matemática que eu quero, que é infinito sobre infinito. Pode ser menos na frente, tá? Não tem problema. Só que tendo infinito sobre infinito e zero sobre zero, eu posso aplicar L'Hopital. Então a gente vai manter nessa forma base aqui que eu acabei de encontrar, que é esse limite aqui, ln de x sobre x menos 1, que era a mesma coisa que aquele inicialmente. E a partir disso, a gente vai resolver por L'Hopital. Como é que funciona? Primeiro passo é você pegar e derivar o numerador, que eu vou chamar ele de f de x, e você derivar o denominador, que eu vou chamar ele de g de x. Eu vou dar aqui para vocês as derivadas. A derivada de f de x em relação a x, ela vai ser igual a 1 sobre x. Já a derivada de g de x em relação a x, ela vai ser igual a menos x na menos 2, tá? Isso daqui eu já estou dando para vocês, vocês não precisam se esquentar a cabeça, vai ser visto nas próximas aulas em derivada. E acontece, você achou esses valores, e aí você vai substituir aqui de volta o f derivada do f de x no numerador, e a derivada do g de x no denominador. Então a gente vai ter o limite, quando x tender a zero, de 1 sobre x sobre menos x na menos 2, certo? A partir disso, lembrando que aqui é sobre 1, tá? Só para complementar a fração. A partir disso, a gente tenta resolver. Eu vou primeiro fazer aqui um arranjinho, né? Fazer a distribuição aqui dos termos. E aí eu vou ter que isso daqui vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, de, aqui no denominador eu vou ter x multiplicando menos x na menos 2. Então aqui é x a primeira, certo? Multiplicando x na menos 2, eu vou ficar então com o quê? Vai ser aqui a regrinha de potência, vai ficar menos x. Então, no denominador eu vou ter menos, né, do próprio x aqui, x na menos 1. E aí eu vou ter aqui em cima, multiplicando 1 por 1, então vai dar 1, certo? Tomando o limite nesse caso agora, vou substituir por 0. Lembrando que isso daqui, x na menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre x. Se então eu tomo ele a 0, o meu x, isso daqui ele vai tender a infinito. Uma vez que eu tiver esse termo tendendo a infinito, nesse caso aqui vai ser menos infinito devido a esse menos aqui, eu vou ter que esse limite ele vai ser igual a 1 sobre menos infinito. Lembre-se, algo muito grande no denominador gera um resultado muito pequeno. Então isso daqui vai tender a 0. Então esse limite aqui de ln de x sobre x na menos 1, que anteriormente era o limite de x tendendo a 0 de x vezes ln de x, ele vai ser igual a 0. Entenderam?
Então, olha só, por meio de L'Hopital, eu só precisei fazer uma simples derivada. Quando vocês tiverem aprendido derivada, vocês vão ver que é muito simples. É, na verdade, uma tabelinha pronta, né? Você só tem que seguir a regrinha, baseado no tipo de função, que você sabe qual que é o valor da derivada. Você vai perceber que é muito simples, você gera a derivada, só dá uma arrumadinha aqui nos termos e ó, já saiu direto o seu resultado desse limite. Se você tivesse que resolver de outra forma, esse limite aqui inicial, x vezes ln de x, teria que ser pelo teorema do confronto ou algum limite fundamental. Eu vejo aqui que seria pelo teorema de confronto, ia dar um trabalhão. Mas não tem problema, vocês aprenderam agora o L'Hopital, as próximas aulas a gente começa a entender as derivadas, tá bom? Bem, qualquer dúvida deixa no comentário, muito obrigado, até a próxima aula.